A paz do Senhor, meus irmãos. Faremos a leitura nesta terça-feira, dia 10 de setembro, da lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Texto este, escrito na epístola do apóstolo Paulo, que tem uma amplitude imensa. E todas as coisas contribuem para o bem. É difícil dizer isso no momento da provação, não é? Apenas no final dela. Mas para quem estava vivenciando aquele momento de angústia com o decreto do rei Xerxes I, não foi fácil. Mas as escrituras dizem: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós vamos dizer para um irmão que está passando dificuldade com o emprego que perdeu e está tendo necessidades em casa, sem condição de pagar as contas, muito menos ir ao supermercado. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você está passando por uma enfermidade que não se encontra, para a qual não se encontra a cura. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você está chorando pelo luto, pela perda de um ente querido, uma dor que foi bem recente. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí depois vem: você sofreu um acidente e não pode mais trabalhar naquilo que você costumeiramente fazia. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, são diversas as circunstâncias da vida que nos conduzem para este texto. Não é? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso ter fé, é preciso ter compromisso, estar totalmente envolvido com o Senhor e com a sua palavra, para crer e não titubear, não duvidar de que o nosso Deus é aquele que cuida de todas as coisas, que nos orienta, nos dirige, nos ensina, nos mostra novos caminhos. E que quando nós olhamos adiante e não vemos solução, o nosso Deus vai apontar uma solução. O nosso Deus vai apontar para aquele problema, para aquela dificuldade. Um resultado positivo. Mesmo que a gente não enxergue, mas o Senhor é aquele que dá vitória. Então, para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, para aqueles que são chamados segundo a sua vontade, porque quando Deus, ele tem uma chamada,
quando Deus tem um objetivo na nossa vida, nós podemos percorrer o deserto, nós podemos enfrentar o que for, a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável. Tudo vai contribuir para que a vontade do Senhor se realize. Então, quando nós vemos essa dificuldade que o povo israelita enfrentou ali na Pérsia, e muitos poderiam pensar, meu Deus, aqui, para isto aqui, não tem mais solução. Agora é o fim do povo israelita. Mas havia um propósito de Deus. Havia uma promessa. O Senhor disse que a nação israelita seria tão imensa que seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, e que por meio da nação israelita seriam benditas todas as nações da terra. Então o Senhor tinha uma promessa para aquele povo. Daquela nação viria o Salvador. E se tinha um propósito para aquele povo, se havia uma promessa para aquele povo, o propósito de Deus iria se cumprir. Deus não faz uma promessa para deixar de cumpri-la. Então poderia acontecer o que for. Tem acontecido muitas coisas para destruir a nação israelita. Ao longo dos anos, não é? Foi na Pérsia, e ao longo dos anos tem acontecido tantas coisas para destruir a nação israelita. Mas o Senhor tem chamado aquele povo para cumprir nele o seu propósito. Então o Senhor tem nos chamado para cumprir o seu propósito na nossa vida. E o Senhor tem chamado a nação israelita para cumprir o seu propósito. Então não podemos titubear. Não podemos desanimar, não podemos ficar olhando para trás, nem para as circunstâncias. Devemos olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E temos a certeza de que o propósito do Senhor irá se cumprir em nossa vida. Amém?